Olá, eu sou a Priscila Eu sou a Marcela. e essa é a nossa família. Hoje a gente vai falar sobre os preços da nossa fertilização, todos os valores que a gente pagou. Lembrando que a gente está em Uberlândia, Minas Gerais, então, como é uma cidade menor, com menos opções, aqui é muito mais caro do que, por exemplo, em São Paulo. E esses valores também são de referência final de 2017. Então, enfim, é só para ter uma ideia mesmo, mas não quer dizer que vocês vão ter esse mesmo custo. Outra coisa que a gente olhou antes de começar o processo é que, teoricamente, pelo SUS, ele é oferecido, né? A fertilização, a inseminação, tudo isso é teoricamente oferecido pelo SUS. Mas eles não estão preparados para receber esse tipo de coisa. A gente chegou aí no SUS, mas assim, as pessoas não sabem falar o que é necessário, não sabem falar como que começa o processo, não sabem nada, a fila, até onde eu sei, é gigantesca. Então, pelo SUS não vale a pena. Quem tá em São Paulo, eu sei que tem opções mais baratas, tipo FAPESP, algumas outras opções, que você só paga os remédios, os medicamentos que você toma, e não o procedimento. Então, acaba tornando o procedimento muito mais barato. Mas como a gente não estava em São Paulo, a gente não conseguiu essas opções. Então, vamos lá. Aqui em Uberlândia, a gente teve que primeiro fazer a consulta, né? A consulta era particular, não podia ser por plano de saúde. Então a gente pagou, foi R$300 de consulta. Em um a gente pagou 400, em outro a gente pagou R$300. Outra coisa para ficar atenta, lésbicas precisam comprar esperma, e a gente vai falar daqui a pouco sobre esperma nacional e esperma internacional. Mas os internacionais, eles precisam ser importados para o Brasil. Para isso, a clínica ela precisa estar com a licença da vigilância sanitária em dia. A gente teve problema com isso, porque a gente pagou a consulta na clínica e tudo. E quando a gente foi importar o sêmen, eles não estavam com a licença em dia, a gente teve que correr para outra clínica. Então, olhar isso antes de gastar um dinheiro com a consulta, né? Ver se realmente está tudo em dia, porque vocês vão precisar disso. Tá, e a gente gastou 400 em uma consulta e 300 em outra clínica, para ver qual a gente ia ficar, né? Nesse que a gente escolheu, o processo de fertilização dos óvulos e as tentativas enquanto tivesse óvulo fertilizado para colocar, ficou em R$13.000. Daí, fora isso, ainda a gente teve que comprar os remédios para indução, que como a gente tirou os óvulos da Marcela, ela teve que ser internada, ela tomou várias injeções. Foi quantos dias de injeções? Foram 10 injeções em 7 dias. Então ela teve que tomar umas injeções na barriga para poder estimular a ovulação. Essas injeções são muito caras, então foi R$5.000 de injeção. A internação para retirada dos óvulos foi R$1.000. Não foi 1.500? 1.500? Foi 1.500. Então foi 1.500 a internação no hospital, e ela precisa levar anestesia geral, aí eles fazem a punção, que é puxar os óvulos que estão maduros. Então foi mais ou menos isso, uns 1.500. O sêmen, a gente comprou ele, se eu não me engano, por R$3.600 e tinha que pagar mais R$600 para trazer para Uberlândia, para a clínica. Então, você paga pelo sêmen, só que ele vai na clínica em que ele é comprado, né? Então, qualquer movimentação da clínica para qualquer outro lugar que você queira, mesmo dentro de São Paulo, você tem que pagar esse transporte. No nosso caso, foram R$600, né? Ele vem congelado. Então, ao todo, deu R$4.200. A gente estima mais ou menos que gastou uns R$400 por mês de tentativa para
enfim, os remédios que tinha que tomar, entre ácido fólico, entre progesterona, vários hormônios, porque ele estava criando um ciclo artificial. Então, a gente teve que gastar muito dinheiro com hormônio, com remédio em geral da farmácia. Inclusive, eu indico para tentar com o ciclo natural da mulher e não fazer um ciclo artificial. Eu acho que é um resultado muito melhor quando é o ciclo natural. E mais uns R$2.500 de exames que foram feitos, porque quando você vai na consulta, eles têm que pedir uma série de exames para ver se está tudo ok com o seu útero, com as suas trompas, com, enfim, se tá tudo ok, se você é mesmo apta a engravidar. Então, fora que também é obrigatório. No meu caso, eu tive que fazer o cariótipo de banda G, que o convênio não cobre. O cariótipo ele mostra se tem se tem probabilidade de ter algum defeito congênito, esse tipo de coisa, para evitar maiores problemas no futuro, né? Então tem o cariótipo, eu fiz biópsia do útero, esteroscopia. É obrigatório também fazer exame de Zika, que também é muito caro, mas é obrigatório pela lei brasileira quando se faz um procedimento em clínica. Enfim, o médico de vocês vai indicar, mas assim, os exames não são cobertos. Exame de sangue, esse tipo de coisa, o convênio cobre, mas exames fora disso o convênio não vai cobrir. Apesar que a gente conseguiu uma parte de reembolso, então a gente pagou os valores e algumas coisas a gente conseguiu algum valorzinho de reembolso, então vale a pena dar uma olhada nisso também. O que mais? Acho que os custos foram esses. Então, assim, somando, foi em torno aí de uns 25, 30 mil reais. Lembrando que isso tudo é pago para fazer as tentativas. Se não ocorrer uma gravidez, não tem dinheiro de volta, não tem garantia, não vão ficar tentando até você engravidar. Isso aí é o valor das tentativas. Aí depende muito da clínica também, porque a gente chegou aí em 2 clínicas e a que a gente fez, o valor do procedimento estava incluso enquanto houvesse embriões. Na clínica que a gente foi antes, ele cobrava além do procedimento em si, ele cobrava cada vez que tivesse que tentar de novo, mesmo você já tendo os embriões. Então isso vai de clínica para clínica também, é bom perguntar. Tem que pesquisar. Então, basicamente é isso, foram esses os gastos. Sobre o sêmen que a gente tem que falar também, por que tem muita gente pegando sêmen internacional? Porque realmente não vale a pena o sêmen nacional. O sêmen nacional, ele tá sobre algumas leis de sigilo que impedem você ter maiores informações sobre o doador. Então, quando você vai lá procurar um doador nacional, as informações que você tem cabelo castanho, 1,80, olho verde, branco, esse tipo de informação que pra gente não era o suficiente, sabe? Acho que pra ninguém, né? Não dá pra saber como uma pessoa é olhando esse tipo de característica. Já o sêmen internacional, a gente tinha 2 locais que a gente procurou fazer cotação, que foi a Procid e a Fairfax. A Fairfax era muito, muito mais cara. Era um atendimento muito melhor, com certeza, mas era muito mais cara. Vale a pena também fazer uma nova cotação, mas assim, na época que a gente pesquisou era o dobro do preço, não era? Era bem mais caro mesmo. E a gente acabou ficando com a Procid. A gente entra no site e lá tem uma série de listas, tem uma lista de doadores, né? Tem, vamos supor, uns 100 e pouco, sei lá, são vários doadores. Aí você procura dentro das características que você quer. Você pode ver, quando você entra no site, você já vê as fotos dos doadores, fotos de criança. Então já dá para ter uma ideia de como é a aparência física, né? E a partir disso você escolhe, entra no perfil, olhou e falou assim, esse aqui é um perfil que eu gostei. No nosso caso, como a gente estava pegando o óvulo da Marcela,
a gente queria um sêmen que tivesse características parecidas com a minha. Então a gente foi olhando as fotos, foi vendo quais os perfis que tinham semelhança e foi escolhendo. Aí dentro do perfil você entra, a partir da foto, você entra no perfil, lá tem de tudo que você imaginar. Tem todo o histórico médico da pessoa e da família, pais, avós, irmãos, tios. Então, se a avó teve câncer de mama, você vai saber. Se a irmã teve miopia, você vai saber. Se o pai tem pressão alta, você vai saber. Você tem todo o histórico médico da família inteira. Você tem todas as características físicas da pessoa e da família inteira. Então, você vai saber, por exemplo, se a irmã tem cabelo enrolado, se o irmão tem olho verde, se o pai tem olho castanho, se a mãe tem 1,80. Você tem todas as características físicas de toda essa família estendida. Você tem uma entrevista com o doador, que você tem uma noção mais ou menos de como é a personalidade da pessoa. Uma entrevista escrita e em áudio. Então você sabe profissão, você sabe hobbies, você sabe que tipo de personalidade a pessoa, pelo menos, fala ter, né? Tem uma avaliação da equipe técnica que entrevistou ele, o que a equipe achou dele. Isso é bacana. Então, assim, tem muita informação, muita. Não dá nem para comparar o tipo de informação que se tem com sêmen nacional e sêmen internacional. Por isso que a gente diz que, assim, muito improvável que alguém que já tá gastando todo esse dinheiro com procedimento vá escolher um sêmen nacional, sendo que o preço nem é assim tanta diferença, né? Então, realmente, vale muito mais a pena o internacional. Bom, acho que o que é pra gente dizer sobre o procedimento é isso mesmo. E sobre os preços. Então, boa sorte para vocês. Comentem aí mais ou menos quanto que tá o valor na cidade de vocês, como que vocês pretendem fazer o procedimento, até pra gente ter uma ideia também. E é isso. Obrigada.